Oi, pessoal! Eu sou a Josi Conte, psicóloga e responsável editorial pelos sites Conte Outra, A Soma de Todos os Afetos e Psicologias do Brasil. Nos últimos dias, eu apresentei alguns vídeos e alguns textos trazendo alguns temas, como a questão dos familiares tóxicos, a questão da autossabotagem e também, hoje, o que me pediram para falar, que também tem lá a sua ligação, é a questão da codependência. Todas as coisas, né, quando nós começamos a pensar nelas, a gente acaba, né, eu acabo falando, não, vamos pensar lá na infância, vamos pensar de como foram as primeiras relações com os pais, com a mãe, com o pai, como foi essa infância, algo deixou a desejar, alguma cena, alguma frase ficou marcada dentro da personalidade, dentro das referências afetivas dessa pessoa, o que faz com que hoje ela precise se apegar demais a alguém? Será que faltou algo lá no passado? Né? Então, quando nós pensamos em codependência, nós pensamos em uma pessoa que, por algum motivo, tem uma dependência muito grande, uma ideia de que a felicidade dela está atrelada ao que uma outra pessoa vai oferecer para ela. Esse termo codependência, ele começou a ser usado primeiramente com parceiros, esposas, maridos, namorados, namoradas e afins, de pessoas que tinham dependência química, né? Ou dos alcoólicos anônimos, ou pessoas dependentes químicas, seja do que for, né? Então começou-se a notar que quando um dos parceiros melhorava, começava a ficar melhor com relação à dependência dela, a pessoa próxima, que era muito ligada, começava a piorar. Então a gente vê assim, o que é que está acontecendo? Que quando um que teoricamente era o doente melhora, aquele outro que estava próximo, que teoricamente era o saudável, começa a adoecer. E começaram a perceber que entre essas pessoas há uma complementariedade nas personalidades, né? Todo mundo já deve ter escutado que para todo senhor existe um escravo. Então a gente pega personalidades que de alguma maneira um cobra demais, um tem uma postura mais enérgica, um nunca dá nada e o outro sempre faz tudo, não consegue viver sem, às vezes dá muito mais do que recebe, às vezes não consegue tomar decisões sozinho, às vezes realmente ocupa uma posição na vida em que sem o outro ele imagina que não vai poder nem sobreviver. Essas relações às vezes se tornam tão patológicas que quando elas terminam, no caso dos homens, por exemplo, podem acabar até em feminicídio, porque a não aceitação do fim da relação é tão violenta que eles falam, se não for com essa pessoa, não será com ninguém. E aí você prefere exterminar o outro porque a sua dependência dele era tão grande que você não vive mais sem. A gente vê isso, inclusive, em crimes passionais, onde a gente acaba falando muito de feminicídio porque é o mais comum, que o homem, quando fica violento, ele pode chegar a matar. A mulher tende a não ser tão violenta nesses momentos. Então, o exemplo acaba sendo generalizado para esse lado, tá? Mas assim, a gente vê um crime passional, um homem que acabou de matar a esposa, por exemplo, e você vê aquela pessoa chorando sobre o cadáver da esposa, né, da namorada. Porque você mostra que a codependência era tão grande que ela não aguentou a ruptura, ela preferiu matar, mas aí a hora que ela vê que a outra pessoa não existe mais, né, como ser humano, ela está morta, ele se acaba, né, ele não, parece que não vai sobreviver também. Nada, né, precisa chegar a esse ponto, mas a gente precisa entender que são relações onde há um desequilíbrio, né, um desequilíbrio na troca. E isso gera sofrimento, isso gera uma posição muitas vezes até infantilizada da parte do codependente, porque ele não tem uma autonomia suficiente para seguir sozinho. E quando a gente fala lá da infância, a gente pode ver, por exemplo, uma criança que foi criada, né, dentro de uma família que exigia muito dela,
pais narcisistas que às vezes tinham, né? Eu citei isso um pouco outro dia, que tinham uma cobrança muito grande, uma baixa empatia com essa criança, faltou afeto para essa criança de alguma forma, né? Então algo faltou a ponto de deixar uma ferida, né? Aquelas tais feridas de infância que a gente fala. E essa falta, que às vezes já vem lá das outras gerações dessa família, porque é a maneira que essa família até hoje aprendeu a funcionar, faz com que o que eu não tive, eu também não saiba dar. E às vezes essa criança cresce com um buraco muito grande, né? Então, a gente não tem que odiar pai e mãe, que nem eu brinquei, né, no começo. Ai, temos que achar culpados. Mas compreender a nossa história, compreender o que as coisas aconteceram, inclusive até nas gerações anteriores, faz com que determinados comportamentos da família passem a ter sentido. Eu vou dar um exemplo. Um dia me contaram uma história de uma família onde eles sempre numa data comemorativa assavam um peixe. E a mãe, nesse dia, passando a tradição para a filha, disse: para fazer esse peixe, a gente sempre pega uma assadeira de tamanho X, põe o peixe, põe sal, tempera, e ela passou a receita da família de como esse peixe deveria ser feito. Mas antes, daí ela diz para a filha, mas antes de colocar o peixe na assadeira, você tem que cortar essa parte do rabo. E a filha ouviu, né? No caso era uma mãe para uma filha, ouviu. E num determinado momento ela fala, mãe, mas por que eu tenho que cortar essa parte do rabo do peixe? E a mãe fala assim, não, a minha mãe, que seria a avó, me ensinou assim, que a gente pega a assadeira, corta esse pedaço do rabo, tempera, faz isso, faz aquilo, e segue essa receita, né, de como deixar o peixe lá gostoso, gratinado, sei lá como, não sou uma boa culinária. Mas o que acontece? Um belo dia, essa neta, no caso, encontrou-se com a avó e perguntou, vó, por que eu tenho que cortar o rabo do peixe daquela maneira antes de pôr na assadeira? A avó pensou, refletiu por um segundo, coisa muito rápida, porque para ela aquela resposta era muito simples, e disse assim, não, eu cortava essa parte do rabo do peixe porque a minha assadeira era pequena. Ou seja, não tinha nenhum grande simbolismo que fizesse diferença no resultado da receita, esse corte específico. Mas era simplesmente porque a avó, naquele momento, não coube na assadeira e ela cortou o rabo do peixe. O exemplo é simples, até bobinho, mas dá pra gente começar a entender como nós reproduzimos coisas que nós aprendemos como se fossem verdades universais, maneiras de criar os filhos, maneiras de amar ou não amar, educação por conversa, educação por silêncio, educação por violência. Essa semana eu publiquei um texto onde a mãe não entendia o comportamento de uma criança de 5 anos que estava muito distraída, evasiva na escola e o puniu caminhando pela rua num sol de 40 graus. Era uma maneira de puni-lo fisicamente. E ela não entendia o que estava acontecendo. Então, o que será que aconteceu a essa mãe que ela não consegue ter a sensibilidade para entender que esse tipo de comportamento de punição é equivocado, se não uma espécie de tortura, né? Então, se a gente começa a entender aonde tudo começou, aonde as pessoas começaram a errar a mão em algum sentido da família, talvez a gente perceba que algo que nós tivemos como um grande comportamento, um pai muito enérgico, muito frio, muito exigente, da onde vem isso, né? E quando a gente entende onde estão esses processos que fazem com que a gente muitas vezes passe a vida inteira procurando maneiras de receber o amor que faltou, de tapar esse buraco daquela pessoa ausente que não me deu, que tirou de mim, que me torturou, que falou coisas horríveis às vezes, eu fico tentando entender, mas se eu vou lá puxar a história da família, eu descubro que isso já vem lá de trás. E a coisa passa a ter mais sentido, porque às vezes nós percebemos que nem só nós fomos vítimas, mas também nossos pais, talvez nossos avós.
né? Que nos passaram, e isso é uma frase que eu acho sempre muito importante, o melhor que eles puderam, porque nós somos os melhores que nós podemos ser com o conhecimento e a maturidade emocional que nós temos em cada etapa da nossa vida. Então hoje, se eu sou codependente de um relacionamento, se eu preciso desesperadamente que essa pessoa me ame, que ela nunca me abandone, será que é realmente porque eu a amo? Ou porque, né, uma outra possibilidade, eu não suporto ser abandonado, eu não suporto esse buraco de não ser amado, porque eu já trago esse buraco de outras épocas da minha vida. Então essa leitura de o que me faz ter que dar tanto às vezes para uma pessoa, o que me faz ser tão condescendente, o que me faz ser tão flexível, o que faz eu estourar meu especial, sei lá, para emprestar para alguém que está pedindo um cheque, coisas malucas que as pessoas fazem por aí só para serem amadas. Por que eu não digo não? E, digo mais, uma pessoa que é codependente, que ela é hoje passiva e dependente dessa aprovação a ponto dela fazer tudo, até ela mesma pode passar a ser mais ditatorial e revoltada se em um determinado momento essa pessoa a quem ela dá tudo deixar de dar. Isso pode gerar uma revolta, uma violência, uma resposta brusca, porque aquela criança, né, que faltava, que não tinha, que algum buraco ficou em aberto, pode renascer, né? Porque quando a gente é muito violento, a gente não está controlando as coisas com maturidade, é um lado nosso meio criança, né? Então essa pessoa ela pode estar apenas esperneando por algo que ela não recebeu, por uma expectativa que ela tinha com relação ao outro, de que o outro a amaria e supriria esse buraco que ela tem, sendo que esse outro muitas vezes nem cogitou essa possibilidade. E ainda tem a mesma coisa, codependentes, né? Pessoas dependentes muitas vezes escolhem para si pessoas muito egoístas, às vezes os próprios narcisistas, porque enquanto um vai ditar as regras, vai tirar, vai sugar, vai explorar, o outro vai dar, porque ele acha que ele tem que suprir, ele tem que ir além das suas próprias possibilidades para conseguir o amor que faltou lá na base. A codependência, então, está muito relacionada com a nossa história e com as maneiras que nós descobrimos de sobreviver, às vezes, lá na família da infância, né? Se naquela época me faltava atenção e eu descobri que se eu fosse excelente na escola eu recebia algum tipo de elogio, talvez eu tenha suprido por aí, né? Ou se eu escutei lá do meu pai em algum momento que eu não prestava, ou que um moleque arteiro que ia acabar na cadeia, ele pode passar a vida inteira tentando provar para esse pai que ele obteve sucesso, que ele está bem, que ele está bem sucedido. Entendem? A questão é, uma coisa é você obter sucesso, estar bem sucedido, estar feliz, justamente porque você está bem. Outra coisa é você passar a vida suprindo coisas para provar algo, enquanto você não está feliz. Você está sempre só tentando fazer com que o outro permaneça, que o outro te dê, às vezes, até migalhas de afeto. A reflexão é essa. Eu acredito que cada um tem os seus momentos, o seu histórico para explorar. Vamos sempre pensar um pouquinho sobre isso. Quais são as nossas feridas de infância? Quem sou eu em relação a mim mesmo e quem sou eu em relação ao outro? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.